sabe? Eu vou viver ali nessa cidade em que meus pais vivem, casar, ter construir a vida aqui, seguir o negócio da família. Eu sempre senti que eu queria algo mais. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host deste podcast que eu tenho a honra enorme de fazer parte, que é o Chave Mestra Podcast. Por aqui, vocês que já nos conhecem, nós somos a editora Chave Mestra e esse podcast é realizado só com os nossos escritores. E por aqui eu conheço a cada dia uma história diferente, mas muito particular. A gente sabe que as histórias, tanto de vida pessoal quanto de carreira, profissão, a gente sabe que pode ter um curso parecido, pode ser temas próximos, podem ser temas próximos, mas a história ela sempre vai ser individual. Então, eu aprendo muito aqui com cada um deles, com cada escritor, e hoje não vai ser diferente, porque eu já conheci essa história aqui no dia do lançamento do livro, um pouquinho só, porque a gente tinha poucos minutos aí para conhecer a história dessa escritora. E hoje eu vou conhecer muito mais, porque hoje sim eu vou perguntar tudo que tem direito para que ela sinta-se à vontade de contar e trazer um pouquinho mais sobre o trabalho que ela colocou aqui, ó, no Forjadas para Vencer, Mulheres Fortalecidas em Deus. E, gente, este livro, ele ficou lindo. Eu já falei algumas vezes aqui com outras escritoras que a gente entrevistou. Tem todo um significado, uma simbologia deste desenho, dessa arte que a gente tem aqui. Porque realmente a forja não é para qualquer um, não. Porque para você ter aí como caminhar por esse percurso, para você fazer parte de todo esse processo aí, ele não é só flores, não é como a gente diz, né? Não é só coisas boas, romantizar tudo, não. O processo ele tem que ser vivido e muitas vezes é doloroso. Mas vamos falar de coisas boas agora, para depois a gente entrar nas partes mais complicadas aí. Ela vai contar tudo. Eu estou com a Samantha Clays, ela que é nutricionista, é mentora de mulheres e ela também tem um chamado lindo que ela vai contar aqui já para vocês. Muito obrigada por aceitar nosso convite em participar, Samantha. Tudo bom Muito com você? obrigada, tudo bem? Como é que você está? Estou bem e com expectativas altas aí para Ótimo, esse momento. ótimo. E você veio de. Você não é de São Paulo, né? Você Não. veio do sul, ali de Isso, eu que região? moro em Balneário Camboriú hoje. Ótimo. E já que veio de longe, nós vamos ter que perguntar tudo, porque para você voltar, né, Samantha, eu falo, para voltar depois demora. Então já vou perguntar tudo para você. Você tinha sonho de escrever o livro? Esse é o seu primeiro ou você já teve Eu algum tinha um livro? sonho e eu recebi uma profecia que eu ia escrever. E eu entrei em contato com a editora e por coincidência, a minha mentora ela já tinha publicado com vocês. E ela disse, pode fazer. E Uhum, aí eu entrei em contato e quando eu esqueci o nome dele, ele me uhum. apresentou, que me atendeu e me apresentou A essa capa? capa, o tema, eu olhei e eu disse, é isso aqui. Assim, eu não tive dúvida. É esse aqui. Assim, meu coração acelerou, aí eu decidi Olha só. escrever. É o primeiro livro, mas em breve teremos o segundo aí também. Olha só. Olha, acabou de lançar esse daqui, mas já tá. Aham, já E você pensando assim. acredita que é um propósito que Deus tinha para você? Como que você encarou, no sentido, claro, a gente já falou aqui, você falou e falamos nos bastidores, mas você acredita que da escrita era um propósito ou além da escrita? Porque fica aqui e também deixa um legado aí. Eu digo que muitas pessoas às vezes nos veem e tem uma impressão de que às vezes já ouvi as pessoas falarem, você aparenta muito forte, mas não sabe o que que você passou para ser quem você é. E o livro é uma forma de você deixar registrada a sua história e as pessoas entenderem como você foi forjada para chegar onde você está, né? Então, é uma forma de eu deixar isso como inspiração para as pessoas lerem e entenderem o porquê e a partir daí elas trazerem para si, né? O que que eu posso tirar da minha vida também, né? Para passar adiante. E o que que você, quando você foi convidada, aí você tinha, depois viu a capa, não é isso mesmo, mas já tinha a história, tudo que ia colocar? Porque tem muita escritora quando vem aqui e fala que às vezes é muita história para pouca página
E aí tem que contextualizar, e aí tem que sentir mais ou menos onde que tira e onde coloca mais. Para você foi assim também? Se sentiu que tinha pouco espaço? Conseguiu colocar todos os marcos aí importantes da tua vida? Sim, eu senti que eu tinha que colocar os principais pontos que foram os de maior dor. As partes que mais doeram eram as partes que mais trouxeram ensinamentos e as que eu tinha que pontuar. Então, eu fui pontuando as fases que mais marcaram a minha vida. E no final, daí eu trago uma lição, um ensinamento, né? Uma reflexão. Então, não foi difícil porque teve os pontos que mais marcaram foram os três, quatro, assim. Então, eu consegui trazer. Claro que a gente gostaria de detalhar mais, mas né, deu para detalhar bastante, assim. Eu consegui trazer tudo que eu queria no capítulo ali, ficou bem bacana. E o que que tem ainda, e aí nesse capítulo que a gente pode dizer que realmente vai impactar? Eu acredito que não só mulheres, né? Mas homens e mulheres, aquelas pessoas que lerem o teu capítulo. O que que você traz hoje, assim, de importante para depois a gente detalhar? Eu creio assim que muitas pessoas vão se identificar por muitos pontos que são coisas comuns hoje em dia, né? Desde questão familiar, criação, casamento dos pais, conflitos dentro de casa, é, traição, separação, depois que aquela questão da adolescência que traz muito aquele desafio de identidade nossa, né? Da gente saber quem que a gente é, porque você cresce, você aprende que você é de uma forma, você escuta coisas, você acredita naquilo e chega na adolescência você começa a se questionar. Então eu trago essa questão também, né, de como isso afetou na época, né, a minha vida com depressão e tudo mais. E depois como me levou para a faculdade que eu escolhi, que foi a nutrição. E depois da nutrição, como que eu fui por etapas. Então, tem um passo a passo que foi construindo a minha história e direcionando quem eu sou. Eu fui entendendo quem eu sou e por que que eu estou aqui. Então, foi bem bacana que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar por cada passo, assim, cada fase que eu conto ali. Que conta. E o que que dá pra gente contar? Porque eu sei que eu, quando trago vocês, e eu sempre falo aqui no podcast, não dá pra gente falar tudo, mas o que que dá pra gente contar que te marcou assim lá do início, de onde, do ponto que você de repente nem está no livro, aí não coube aí, mas que lá atrás te marcou tanto antes de você se conhecer, porque tem o autoconhecimento, depois que a gente chega em uma fase em que a gente conhece não só a si mesmo, mas as ferramentas certas para como lidar com a vida e com as batalhas e as lutas. Como que foi que começou tudo na tua vida que já foi o ponto principal que te marcou ali na infância ou na adolescência ali? Você fala muito de depressão, mas acho que já tinha mais idade aí, né? É que eu digo assim, quando criança tudo é maravilhoso, né? Até tem uns acontecimentos, mas a gente tem aquele olhar puro de alegria que dificilmente você vai se abalar. Mas eu sempre senti aquela coisa de que eu, eu queria entender por que eu estava aqui. Sabe? Aquela sede de você querer algo mais, de você não se contentar com seguir aquele padrão que você programado da vida, sabe? Ah, eu vou viver ali nessa cidade em que meus pais vivem, casar, ter construir a vida aqui, seguir o negócio da família. Eu sempre senti que eu queria algo mais, só que eu não sabia o que que viria para eu poder. Uhum. Assim, eu não sabia é aquela história, né? Você sente a promessa, mas você não sabe qual que vai ser a jornada. Então, eu diria que esse questionamento, quando a gente tem e a gente se submete a viver os processos, vale a pena, sabe? Então, dói demais. Você vai pensar mil vezes em que não dá conta, que vai desistir, mas eu digo que se você. Todo mundo acho que hoje se questiona, né, de propósito de vida. Por que eu tô aqui? Por que eu nasci? Por que eu vim? E eu gosto muito desse tema porque eu digo assim, cada pessoa, ela é única. Deus deixa dito, né? Você foi criado de forma única. Então você não é a sua história, você não é o que te falaram, você não é o que sua família
diz pra você, geralmente a gente vai ser diferente dos nossos pais, a gente vai ter a nossa própria história, os nossos próprios talentos e a gente tentar buscar isso, porque senão a vida ela fica muito a gente fica quase um robô, fica aquela coisa meio vazia. E se a pessoa sente, ela tem que se questionar e buscar. Só que vai ter um processo, é um preço a pagar. Sim. Hoje eu não voltaria atrás. Apesar de tudo que eu passei, eu vejo os tesouros e as lições de tudo. Claro, não gostaria que algumas coisas tivessem acontecido, Sim. como principalmente os lutos, que eu acho que foi a dor maior, que até hoje eu tenho que me vigiar, porque vem a dor, vem a saudade. Até semana passada, meu pai faz 3 anos que faleceu. E logo em seguida eu perdi meu companheiro, né, que foi de forma trágica, o acidente. E ali tudo isso gerou alguns traumas que até hoje eu tenho que trabalhar para ter a visão boa disso, sabe? O que que isso está gerando, o que que eu posso, a partir dessa dor, ajudar outras pessoas. Porque se Deus permitiu viver, eu sei que eu também suporto. Eu sei que eu tenho força para superar. Ele não dá nada que eu não vou suportar. E se eu posso suportar e cicatrizar, é porque eu tenho isso para transferir e ajudar outras pessoas a passarem por isso. E o Sim. pior de tudo, se a gente for pensar, é a própria morte, né? O que a gente mais teme. E era o que eu mais tinha medo na vida. Era perder alguém. Assim, se falasse, meu Deus, era uma coisa assim, eu não conseguia nem pensar. É tirar meu chão, era... E quando tudo isso começou a acontecer com a doença do meu pai, que eu vi que a possibilidade... Não é que é a possibilidade, na verdade já sabia que ia acontecer logo, porque ele descobriu o câncer dele em estado muito avançado. Apesar de eu acreditar em Deus, eu tive que ser levada de uma forma muito mais profunda, porque a minha fé ela era muito fraca, era aquela fé igual a Uhum. parábola lá, né, que joga a sementinha na beira da estrada. E assim, ali que eu fui realmente trabalhada, assim, porque Deus me fez ver a própria morte não como um fim, mas como um começo, porque se você acredita em Deus, se você entende qual que é o objetivo, qual que é o propósito da própria morte física, você não fica com aquela visão de fim, né? Uhum. Você se conforta, você sabe que de alguma forma você não está separada da pessoa que partiu, você consegue amenizar a dor da saudade de uma forma diferente, trazendo o legado que a pessoa deixou. Eu digo assim, esses dias eu fiz um vídeo até que muita gente falou desse vídeo, que foi o dia que ia dar 3 anos da morte do meu pai. Um dia antes eu senti uma vontade de colocar músicas que ele gostava, que era que ele dançava comigo. E eu coloquei, e eu comecei a dançar sozinha na sala, eram umas músicas de quando eu via com ele quando era mais nova, criança. E eu dancei e foi uma forma de aliviar a dor da minha saudade. E aquilo não vem como um peso ruim, Ó. vem com uma forma de eu, de alguma forma, alimentar a vida dele em mim. E também a gente entender que eles estão com Deus. De alguma forma eles estão, e de alguma forma a gente vai se reencontrar. Não sei como, pode ser. Não sei, a gente não sabe Sim. como é que é depois, E mas eu porque se. Deus, desculpa que eu te cortei, mas porque Deus ele já deixa isso claro, né? Que tem coisas que a gente não vai ter entendimento, né? É, Mas que a gente crê que tudo aquilo é bom para eles, porque não é aqui, né, o sentido da vida, não é para cá, né? não, aqui é só o preparo, diga a passagem, né? E é lá que é a verdadeira vida, né? Ao lado de Cristo. E a gente ter essa certeza de que o amor, ele não permite a gente se separar de ninguém. Se você entende o que é o amor, você vai se sentir sempre conectado com a pessoa, Ótimo. independente, né, da partida ou não. E eu digo que ali que eu entendi, foi na partida do meu pai, assim, que foi o choque maior, que eu digo que Deus me encontrou. Então isso eu digo que foi o principal ponto ali do livro, que eu trago, até conto como foi o momento. E Deus me fez entender que Ele era meu pai antes de tudo, né? Que Ele escolheu um pai para Hum. mim aqui, mas que Ele seria meu pai a partir de então. E eu comecei a entender e ver a vida de outra forma.
Não foi nem só a partida do meu pai, mas olhar para mim de outra forma, me aceitar, porque eu sempre fui muito no que eu tinha, sabe? Meu valor sempre foi no que eu tinha. Não nas coisas em si, mas na aparência. Eu sempre, como a gente vivia em cidade pequena, sempre era muito movida por aparência. Tinha que mostrar as coisas, você tem que estar bem, você tem que mostrar que a sua família é perfeita, você tem que... Então, meu valor sempre foi nisso. Eu nunca entendi quem eu era para Deus, né? Eu queria ser aceita pelo mundo e eu sofri muito por isso. E hoje, assim, é uma liberdade muito grande, porque tem dias que eu não estou no meu melhor momento e eu sei que eu tenho que fazer as coisas independente. Eu sou vitoriosa porque eu vou fazer, mesmo não estando no melhor momento, porque Deus está comigo, Ele já me aceitou, Ele já me aprovou. E é isso que a gente tem que ter, assim, porque senão, se a gente ficar à mercê do mundo, a nossa vida paralisa. Paralisa e a gente sofre. Então, esse é o maior tesouro de tudo aí De tudo que você traz. É, E o que te levou a fazer? Você falou um pouquinho aí das suas dificuldades, tudo da questão nos bastidores. A gente conversa tanto aqui, gente, nos bastidores, que depois eu não sei o que estava nos bastidores, o que eu já perguntei aqui. Mas você fala um pouco sobre essa questão da alimentação e de algumas dificuldades que você teve quando nova. Mas foi isso que te levou para a nutrição? Como que foi a sua escolha para a nutrição? É engraçado que, assim, eu busquei a nutrição por causa disso. Começou com 10 anos ali, aquela coisa que eu me comparava com a minha mãe, né? Então, assim, a minha mãe era muito magra e eu sempre era mais fortinha. E daí a minha mãe dizia, olha, eu com a tua idade, eu já era mais magra. E aquilo começou a me gerar medo de ganhar muito peso e ficar, né, fora do Do padrão padrão. aceito. E aí, meus pais queriam que eu fizesse administração. Cheguei a fazer, mas desisti e fui para nutrição, porque eu pensei, bom, eu vou fazer nutrição, porque assim eu me garanto que eu nunca vou ter problema com isso. Eu vou cuidar de mim, eu vou me controlar. Só que eu fui para nutrição e aí claro que eu tive ali antes disso anorexia, né? Tive episódios de bulimia, quase cheguei a me passar. O médico disse que eu estava quase morrendo. Ele chegou a me dar um esporro. Na época eu fiquei chateada, mas ele era amigo da família, porque eu não me importava se eu morresse. Eu tava num ponto que eu, eu tinha 13 anos, assim, eu não tava nem tendo consciência do que estava acontecendo. E muita gente acha que é besteira, mas isso é muito grave, porque é uma distorção de imagem muito grande. E aí, nisso, eu conheci uma nutricionista, gostei, me identifiquei e pensei, é isso que eu quero. Só que eu fui pra nutrição e aí eu achei que eu ia ter controle de tudo, só de saber. E aí foi onde eu mais tive problemas. Nossa. Porque eu passava o dia comendo barrinha de cereal, achando que era certo. Eu contava calorias, eu comecei a ficar mais neurótica ainda. E eu fui começar a atender e meu público sempre foram mulheres com muitas dores emocionais, muitas feridas emocionais. Então, muitas vinham, estavam num momento bom da vida, conseguiam emagrecer 10, 15, 20 quilos. Mas se elas tinham um problema emocional, pessoal, elas desandavam. E eu não sabia lidar com aquilo. E naquela autocobrança de salvar as pessoas, eu começava, não, eu tenho que salvar, eu tenho que ajudar. Eu não estava dando conta de mim, eu comecei a ter compulsão alimentar. Eu comecei a fazer umas loucuras. Daí tinha vez que eu ficava 3 dias sem comer, porque eu queria salvar todo mundo. Eu não sabia o que fazer. E eu sempre senti que eu tinha um chamado para ajudar no emocional das pessoas. Só que, para eu poder entender como ajudar no emocional, eu não sabia que eu ia ter todo um processo depois disso, né? De para realmente saber e trazer as chaves, os tesouros para hoje ajudar. Por isso que o coach hoje eu consigo ajudar, porque tem ferramentas para isso, né? Que a gente consegue ter um passo a passo. Mas tem junta com a experiência, não tem como, né? Exato. E hoje eu tô num momento mais libertador. Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu fico meses sem comer açúcar, mas foi por propósito com Deus que eu consigo. Ao mesmo tempo eu me vejo num momento mais libertador, porque se eu resolvo comer algo com açúcar, igual agora nesse momento agora depois da Páscoa me permitir, eu como sem culpa, eu consigo trazer um equilíbrio, uma leveza, um desfrute diferente, sabe? E é isso que eu quero que as pessoas
consigam ver dessa forma, sabe? Essa relação consigo mesmo. Porque a maior seta maligna é a culpa, né? Pode ver Adão e Eva, quando eles se sentiram culpados, eles se esconderam. E o se esconder ali traz muitas coisas. É você ficar com vergonha, você... Eu deixei já quantas vezes de eu ter um episódio de comer um pouco a mais e eu desmarcar minha agenda do dia inteiro ou desmarcar eventos importantes porque eu me senti mal, como se eu fosse uma farsa, culpada, não dá conta de dizer não para uma comida. Então, é uma seta que muitos cristãos, às vezes, não olham. Só que no alimento é onde, às vezes, muitas pessoas acham que é só comida. É prazer, né? Os cristãos brincam muito, né? Eu vou comer, a alegria de cristão é comilança. Mas, às vezes, eles não Exatamente. percebem que ali é onde o inimigo tá jogando para a pessoa paralisar com Exatamente. culpa. Porque para mim sempre foi. Foi o maior ponto fraco meu foi esse. Então, não é que você nunca mais vai ter um episódio de gula, de comer um pouco a mais, ou de comer o que não deve, depois ficar... Não, mas você tem mais consciência, você sabe que isso aí não te domina e não te define, sabe? Exato, e é muito bom quando a gente tem profissionais aqui que trazendo isso, porque eu sempre falo, assim como a gente fala também de saúde emocional dentro da igreja, e que eu acho isso maravilhoso, porque senão a gente culpabiliza até o mal, a gente joga até pro mal aquele problema que, não é, que é seu, né? Que tem questões que são suas que precisam ser trabalhadas, né? A gente precisa se desenvolver, ter autoconhecimento, do que só o mal. Mas aí ele utiliza daquilo, se você não souber e der brechas, como a gente fala, para que ele atue, para que você sempre ache que, ah, não, isso não tem a ver comigo. E o emocional está muito ligado com muitas coisas. Tanto que tem a fome, né, do emocional que a gente fala, né? Uhum. E é de tratar de você comer as suas emoções, né? Muitas vezes. Literalmente. E a gente tem muito problema nisso, sim, quando você trouxe, e é até importante você trazer disso, para pessoas que estão, de repente, no nosso meio, e não, vamos comemorar, porque tudo é bonito, tudo é festa, tudo é legal, e é mesmo, mas aonde entra, né, o equilíbrio de que não, isso aqui já é um exagero e isso aqui eu tô descontando algo em que eu não quero revelar para ninguém aqui, vai lá na alimentação. Então é muito complicado no nosso meio E mesmo. parece algo tão simples, né? E eu vi no consultório chegar mulheres que às vezes só por causa disso, da questão da alimentação, de elas não se sentirem bem consigo mesmas, não terem um controle que era só esse ponto na vida delas, acabarem às vezes afetando totalmente o casamento, sabe? Então assim, por quê? Porque elas não conseguem se sentir merecedoras de amor, elas não conseguem se amar, elas não conseguem. E aí isso afetar é, e às vezes gera uma separação, sabe? Então, assim, é só comida? Não, não é. Né? A forma que a gente se relaciona com a comida, ela vai dizer sobre todas as áreas da nossa vida. Então, eu sempre digo que é um ponto que precisa desse olhar. A gente tudo pode, mas nem tudo me convém. Eu digo, né? Até que ponto, né? Então, assim, hoje eu entendo. Eu me permito, se tiver um momento, uma situação, não, realmente, mas eu me questiono. Só que nesse momento vale a pena fazer isso? Eu Exato. preciso? Só porque tá aqui, eu preciso? Porque daí entra na questão de autorresponsabilidade. A gente entender que eu sou responsável pela vida que eu quero ter. Eu sou responsável pela saúde que eu quero ter. Né? É a gente tirar o papel da vitimização e responsabilizar os outros. Exato. Muitas coisas, na verdade, tudo que a gente vive é reflexo disso, sabe? As pessoas, a autorresponsabilidade, ela transforma a vida de alguém. Então, se eu quero mudar algo, eu sou responsável por isso. Como eu reajo, né? Como eu escolho. Então, a alimentação, tudo, né? Eu digo até as doenças são psicossomáticas, muitas delas, né? Sim. Então, a gente trazer esse olhar de eu posso mudar qualquer coisa, né? Eu posso ter esse olhar de vitória da minha vida, né? De autor da minha vida, né? De Ótimo. pilotar, de ter o comando da minha história. Não eu estar no assento carona sendo levada pelas circunstâncias, né? Então, é isso que eu decidi fazer na minha vida e decido todos os dias. Não é fácil, porque tem horas que a gente quer só se encolher e dizer assim, não, né? Alguém resolve para mim, eu não quero dar conta, eu não quero ser responsável,
mas vale a pena, porque é isso que Deus espera da gente, é um posicionamento como Ótimo. filhos. E isso exige saber botar limites. E isso eu tive que aprender na dor também, limites, né? Que entra daí, então, de novo, a autorresponsabilidade. E o que você tem falado é muito importante quando a gente traz aqui, porque o você se responsabilizar por tua vida, né? A gente tomar a rédea da nossa própria vida ali, ser protagonista, seja qual for a palavra que você quer dizer aí, mas isso não quer dizer que é sozinha, que você vai fazer sozinho. Se precisar, como você ali é um coach, um mentor, alguém que vai Exato. guiar você, ótimo. Não quer dizer que você, para se autoconhecer, vai ser sozinho. Não, quer dizer que você vai estar vulnerável em pedir ajuda, em dizer, olha, eu fui até esse ponto aqui, daqui para frente eu não consigo mais, me ajuda. E procurar pessoas que, como você está aqui, como tantos outros profissionais estão, para ajudar você a caminhar para o próximo passo, para que você tenha conhecimentos daquilo que você não tinha antes. E aí entra também a questão da fé, do espiritual, porque a vida não é só a nossa saúde física, mas também a nossa Uhum. saúde a emocional, a espiritual, e onde eu começo a entender que eu preciso de alguém, seja que vai me levar até Deus ou que me dê ferramentas para eu ter Uhum. esse conhecimento, Perfeito que né? você falou. Porque assim, ó, é bem isso. Apesar de a gente falar da autorresponsabilidade, ela entra com muita vulnerabilidade. De você entender que você tem que ser humilde o suficiente, que você precisa de pessoas para te Ótimo, guiar, te instruir. Só que assim, por exemplo, você tem que selecionar quem você ouve, né? Eu digo, isso é ótimo. muito importante. Quem são as pessoas? Elas Exato. são referências de princípios e valores, de pessoas que você quer se tornar parecido? Você seria parecido com essa pessoa? Você gostaria de ter a vida, os resultados que ela tem? Então, hoje eu tenho algumas pessoas que eu preciso, volta e meia, tal, pedindo orientação, pedindo ajuda, reconhecendo as minhas fraquezas, mas o principal, a dependência é de Deus. Por mais Ótimo. que eu escute homens, a palavra final vem dele. Até esses dias é legal porque tem um exemplo, uma situação que eu ia tomar uma decisão bem importante, que era um investimento de algo, uma decisão de mudanças na minha vida, e era uma oportunidade aparentemente muito boa, assim, profissionalmente, para ajudar pessoas e tal. Eu pensei, nossa, tava assim perfeito, entregue. E aí eu perguntei para essas pessoas, algumas delas me falaram assim: "Do que você tem dúvida? Vai". Ai, E eu assim: silêncio. "Senhor, naquela noite eu falei: Pai, a resposta é tua. Tá tudo muito certo. Será que é isso mesmo?". Aquela noite eu dormi e eu tive um sonho e Deus me mostrou que eu ia agir por impulso. Eu tinha feito um valor, uma transferência no sonho de um valor de forma errada. E era o valor que representaria do investimento para um ano, mais ou menos. E eu, assim, a hora que eu acordei, o Espírito Santo falou comigo assim: você vai agir por impulso, não é isso que eu tenho para você. E aí é isso, é você ser vulnerável o suficiente, porque eu vejo que também muitas pessoas vacilam na hora de achar assim: não, eu sou autorresponsável, mas eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo sozinha. Não, ela é uma autorresponsabilidade junto com uma vulnerabilidade de Sim, você dizer, eu não dou conta sozinha. É uma dependência de Deus e de ótimo. ouvir algumas pessoas que já chegaram a um, a Ótimo. um, a um nível, uma fase da vida que você ainda talvez não chegou. Então, é sobre isso, assim. Por Uhum. quê? Porque o orgulho é um muro, né? É um muro que eu digo assim, o orgulho destrói vidas Sim, total, destrói propósito. sim. Então, você ser humilde é só a gente pegar Jesus e ser espelho do que ele foi, né? O caráter Exato. dele, o coração dele, a pessoa dele. Ele era firme, ele botava limites, mas ao mesmo tempo ele era humilde, ele tinha o coração de servo, então ele tinha o amor, o perdão. É você se espelhar na pessoa dele. Nunca vamos ser ele, perfeitos como ele. Também tem que cuidar para não gerar culpa, né? Porque senão vai tentar ser, eu não sou bom. Não, mas ele já te deu o Exato. perdão, ele te dá o amor. Então é você buscar ser mais parecida, né? Ótimo. Esse coração obediente, esse coração sensível, que tem uma frase que eu falo, Deus não busca um ritual inflexível, você ser
né? Mas sim um coração sensível e disposto. Ele está procurando pessoas que estejam dispostas a se humilhar, se quebrantar, dizer, eu errei, eu preciso de ajuda, eu quero mudar isso aqui, né? Não é culpa de ninguém. É eu e Deus aqui, né? No fim Sim. é isso. E o que que tem? A gente está quase próximo do fim. Eu falo que o fim está próximo, mas não está ainda. E a gente tem muito ainda para te perguntar aqui. Mas o que que tem no livro que de repente, lá no final que você fala já desse conhecimento com Deus, você fala da sua vivência agora com a nutrição, mas o que que tem no teu livro ou também fora dele sobre como uma coach, mentora de mulheres que você acredita que tem a maior dificuldade? O que que reformulando a pergunta, né? Quais as maiores dificuldades dessas mulheres que te procuram, que você visualiza e que de repente você não trouxe no livro ou trouxe? Porque a gente vê que o comum às vezes ainda acontece no nosso meio ali. Amigas, pessoas próximas, pacientes, clientes, enfim, de questões pessoais de mulheres que nunca são resolvidas e você acredita que você já passou por isso pode ajudar. O que que você visualiza mais? No processo, assim, até quando eu atendo como coach, eu vejo assim, quando a gente lê a história de alguém, ou quando a gente fala, a hora que às vezes a pessoa tá lendo ou ouvindo, o Espírito Santo fala com ela. E muitas vezes tem coisas lá que estão ocultas. Você pergunta para a pessoa assim: você tem algo na sua história? Ela vai dizer: não, não lembro. Mas ela lendo ou ela ouvindo, opa, quantas vezes eu vejo isso acontecer? Então, é o Espírito Santo que fala com a pessoa através da leitura, que vai se revelar algum episódio, algo que a pessoa às vezes não tomou consciência que precisa vir à luz. Porque eu digo assim, você não tem como mudar o que você não sabe que existe, o que você não olha. Você tem que trazer luz para aquilo primeiro. Então, você ler a história de outras pessoas vai trazer à tona coisas que você precisa de cura. E ao mesmo tempo que se Deus permitir você ter consciência, ele também já vai te ajudar a ter a solução. Então, a pessoa não precisa ter medo, né, do que vai vir. Porque às vezes a pessoa não quer. Eu digo assim, a nossa memória, ela seleciona coisas e muitas vezes esconde para não ter que lidar com a dor. Só que se Deus te permitir olhar para essa dor, ele vai te dar o bálsamo também. Então a gente não precisa ter medo de encarar. É assim, eu tenho sempre aquela coisa assim, qual que é o próximo deserto, né? Então toda vez que tem um deserto eu já sei que tem lição e vem coisa boa depois, Sim. né? Esses dias eu tive aí uma semana que eu tava bem para baixo, é, muita intimidação, tentando setas na minha cabeça, não, você não dá conta, isso. E eu sei que toda vez que vem é porque estou prestes a um romper. Então, eu poderia fazer o quê? A minha vontade, por um momento, é assim, nossa, eu vou tomar um medicamento, eu acho que eu tô com depressão, isso aqui. Mas eu sei que isso aqui é. E fiquei. Porque eu sei que vai vir um romper, um salto novo. Então, a gente ter esse olhar, saber assim, opa, se tem desafio é porque vem vitória, vem glória ali na frente. Então, agora que é a hora que Uhum. eu não posso, né, pede ajuda, eu peço, eu falo, olha, não tô dando conta. Eu fico com vergonha, às vezes, né, chegar pro meu coach, meu mentor, que é pastor também, eu falo, olha, eu tô com esse desafio. Eu penso, nossa, né, que boba mandar isso aqui, mas é aonde que você se coloca numa posição de humildade, né? Eu sou Sim. fraca, né? E reconhecer para Deus, pai, eu não dou conta, não tô dando conta. Quantas vezes a minha oração aqui, pai, eu não consigo falar hoje. Eu tô com dificuldade, tô me sentindo fria na fé. Sonda meu coração, me ajuda a alimentar minha fé, porque às vezes é só isso que você consegue falar. E tudo bem, né? Tudo bem, é isso que ele quer, a sinceridade. Ele não quer que Exato. você vista um molde ali, nossa, ore bonito. Não, ele só quer que você Exatamente. reconheça a sua fraqueza. Então você tem que ter boas pessoas para contar na sua vida. Tem que ter. Ótimo. E aqui você fala muito sobre isso, né? É a integração mesmo do físico, das emoções e do espírito. E ela fala Sim, muito disso. E o livro todo também das demais escritoras, a gente trata sobre isso, né? Sobre como ser forjada. E é o que você fala, para vencer, para cada batalha, você já sabe quando vem a dificuldade é porque tá vindo o resultado ali, né? Porque é como a gente percebe muito na Bíblia são pautadas aqui nessas histórias, muitas delas, acredito que todas,
na Bíblia, porque é aquilo que Deus deixa pra gente, são pautadas nisso, de que a guerra é como quando vem ali o choro do bebê, a mãe já sabe porque ele chora. É quando vem uma tempestade, você olha para o céu e você já sabe que está vindo. Então, muitas coisas que acontecem que nós, seres humanos, batemos o olho, ou ouvimos, ou sentimos, falamos, opa, isso aqui eu já estou sentindo que vai acontecer algo. Então, foi como você disse. São histórias como a sua que você, opa, se eu estou enfrentando isso aqui, hoje, né, você tem essa consciência e experiência de que quando acontece alguma coisa tá vendo algo de positivo e que Deus tá querendo ensinar algo. Uhum. Você acredita que nesse teu caminhar aqui e nesses seus atendimentos, nas mentorias e estando mais próxima de mulheres, muitas enfrentam isso de não saber quem é o Espírito Santo, não saber quem é Deus e você, porque a gente está falando aqui, às vezes muita gente nem sabe, né? Ainda estamos em 2025 e as pessoas ainda não têm isso. Você sente que tem muita mulher ainda que está rodando para entender o vazio, a depressão, os sentimentos que ela não sabe ainda. Tem, né? Até porque a sociedade, ela impõe muito no externo, né? O físico. Então, eu digo, para mim, a minha busca inicialmente foi ali, né? Foi no aspecto físico, que eu fui sendo levada a entender que era algo mais profundo. Primeiro emocional, daí depois o nível mais espiritual, mais profundo. E aí, quando você vai no profundo, que você resgata sobre quem você é que você começa a refletir nas suas capacidades, né, no que eu faço e no que eu tenho e no que eu manifesto fora. Porque uma pessoa que ela sabe quem ela é, ela vai manifestar no físico dela, passando essa autoconfiança e ela fica até mais bonita. Né? Então, assim, ó, quantas às vezes pessoas às vezes não fisicamente perfeitas, mas tu sente a fraqueza, a vulnerabilidade emocional da pessoa, porque ela ainda não entendeu quem ela é. Então, ela não a beleza, ela vem do estado de ser, né? E ela irradia para fora. Então, por isso que eu digo que hoje tem muitas mulheres sofrendo, e eu digo assim, ó, eu entendo, porque eu já me cobrei muito. Porque a partir do momento, até eu comento ali no livro sobre essa parte, como meu pai tinha a questão da traição com a minha mãe e eu era muito nova e eu vi aquilo, eu coloquei na minha mente assim, eu tenho que ser a mais bonita e ninguém vai fazer isso comigo. Então aquilo eu vesti uma armadura ali. Então eu me cobrava demais. Eu tentava. É aquela coisa assim de você se punir de um jeito. É triste, assim, mas tem e é real e acontece muito, sabe? Então as pessoas, quando elas entenderem do amor de Deus por elas e de quanto que elas são amadas e aceitas e realmente integrar isso, sabe? Trazer isso de uma forma viva, a beleza ela se torna algo espontâneo, sabe? E você começa a olhar para as pessoas com um olhar diferente e ver a beleza da pessoa. É algo, não sei explicar. A vida ela fica com um olhar diferente, que eu não tinha antes, sabe? Então, eu digo que é possível para qualquer pessoa passar por isso, assim. E como? Buscando, pedindo para Deus. Então, às vezes a pessoa não sabe como, faz propósito. Para mim, os propósitos foram as coisas que mais eu virei chaves durante propósitos com Deus, porque são momentos que você abdica, às vezes, de algo, mas você acessa um outro nível com Deus. Então, se você tem essa sede, às vezes, fazendo um propósito de 21 dias, 40 dias, até o tema que eu quero colocar no meu próximo livro, ensinar a fazer isso, porque eu digo que os propósitos é você dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Então, eu renuncio a algo, é você afligir a sua alma para você acessar. Eu digo assim, a nossa alma ela se inclina, né? Ou para a carne ou para o espírito. É uma luta. Todos os dias, todo momento. Quando você faz o propósito, eu abdico de algo que está, às vezes, no meu prazer físico, para acessar uma profundidade, uma conexão maior no espírito. E é profundo demais. Então, você, às vezes, pode fazer de algo de hábito que você renuncia, ou criar uma rotina de acordar mais cedo, para, né? Vou acordar todo dia às 5 horas da manhã para orar e falar com Deus. Ou eu vou abrir mão do açúcar. Então, assim, eu fiz vários, assim, e é maravilhoso. Ou vou ir no monte de oração todos os dias durante uma semana.
Ou juntar várias coisas, né? Então dá para você Sim. fazer e você começar a acessar um nível maior com Deus e começar a deixar ele se revelar. Só que, claro, nisso a gente ter consciência que vai vir coisas. Por quê? Porque ele quer moldar o seu caráter. E às vezes tem Exatamente. coisas que se você não passar pela forja, não tem como moldar esse teu caráter. E você tá preparado. O que vier, Deus, ele vai me dar o sustento, ele vai me dar a solução e eu vou virar essa chave e eu vou sair melhor do que eu entrei. Ótimo. Sempre você vai se sentir que você já não é a mesma. E que nem a gente brinca na formação em coach lá. Deixa eu me apresentar novamente, porque você não vai me reconhecer mais. Então Aham. é o tempo inteiro buscando essa evolução, né? Ótimo. E conta pra gente, a gente tá finalizando o nosso podcast, mas conta um pouquinho mais o que então essas mulheres podem buscar de ajuda nesses trabalhos que você faz, quais são os projetos para, né? Já tô vendo que já tá, né, trazendo algumas novidades aí do livro que tá vindo, algumas questões, mas o que da sua história você tira de marcos importantes para que você traga e impacte na vida de outras mulheres, que você já tem feito isso, mas daqui para o futuro e trazer um pouquinho aí da sua mensagem final também, não só para mulheres, mas homens que querem mandar este conteúdo para alguma mulher que precisa. Então, como eu comentei, né? Eu comecei pela nutrição e eu fui entendendo que era algo mais profundo. E o coach ele é integral sistêmico. Então, a gente vê que uma área da vida afeta todas as outras. E se você não entender que você nasceu para viver a plenitude, a abundância que Deus prepara, Uhum. sempre vai ter alguma área da nossa vida ou mais de uma pagando a conta, né? Que é a escassez. E Exato. no coach a gente tem esse olhar sistêmico para todas as áreas. Então eu olho para a minha área de relacionamento conjugal, eu olho para a área familiar, profissional, o servir, o espiritual, o emocional, todas as áreas. E aí a pessoa entender que ela mudando, às vezes, uma área dela, ela dá uma ênfase em uma área em que ela se desenvolve, ou em duas, três, ela vai afetar todas as outras. Então, é tudo interligado. A gente ter esse olhar integral de cura, sabe? Então, eu preciso ter meu olhar para o físico, para o emocional, para o mental e para o espiritual. E integrar sempre tudo, nunca é isolado. Não tem como. Você mudar um hábito alimentar vai afetar, mexe no emocional, mexe no espiritual. Eu mexer no meu espiritual vai afetar a forma de eu lidar com o meu emocional, vai afetar a forma de eu me alimentar. Então, é tudo. Não tem como Interligado mesmo. separar. E às vezes as pessoas tentam isolar muitas coisas. Então, buscar isso, essa integração, esse olhar num todo. E entender que você nasceu para viver feliz e abundante. Não, você não. Aquela frase assim, eu escutava muito quando eu era criança: você não pode ter tudo. Mas Deus diz na palavra: vocês vieram para ter vida plena em abundância. O ladrão que veio para matar, destruir, e é destruir seus sonhos, é tirar a sua alegria, é dizer que você não pode ser feliz em todas as áreas. Eu sou feliz no trabalho ou no casamento, mas eu posso ser feliz no meu trabalho e no meu casamento, né? Eu posso ser feliz comigo também e ter esse equilíbrio, Exato. né? Esse Buscar esse equilíbrio, né? Porque buscar, se a você gente também precisa. buscar demais em um ponto e não buscar em outro, é claro que você não vai ter a É, solução, né, para aquele outro Aí ponto. também é um ponto. Eu viver essa abundância, essa plenitude, ok, não quer dizer que você vai estar 1000%, né, 100% em tudo, não é isso. Sim. É você entender que você pode ser feliz em tudo, mas dependendo do seu olhar perante as coisas, né, de você saber reconhecer e celebrar as pequenas Do coisas, a que é gratidão, felicidade, né? ter esse olhar, né, de alegria da vida. E você também entender que essa plenitude não é você não falhar, não é você não errar, né? Você saber que você pode ser feliz, mas que você não vai ser perfeito nunca, Uhum. né? Nunca. Então, Sim. é isso aí. Senão vai ser uma busca constante naquilo que você nunca vai conseguir, né? Onde você nunca vai conseguir chegar, porque se você tem essa busca constante, se você chega aqui, você não é grato quando você chega aí, já está buscando coisa nova, e vai morrer buscando sempre algo que não tem como preencher, né? Porque está dentro. Uhum. Eu lembro de um pastor que falava muito, que
a gente tem o tamanho ali, o vazio que a gente tem é o do tamanho de Deus. Então, aquele vazio que muitas pessoas buscam tanto é aquele tamanho certinho de Deus. É verdade. E eu lembro que ele até brincava muito assim, né, no sentido mais didático, que ele trazia até aqueles brinquedos infantis em que a criança coloca que tem o círculo, o triângulo, aquele quadradinho, e que não tem como encaixar. O círculo não encaixa no triângulo, o triângulo não encaixa no quadrado. Então é isso, é tão simples, só que a gente está buscando em lugar que não deveria, né? Então o círculo ele só se encaixa com a pecinha do círculo. É simples assim. Só que nós, com toda a nossa dificuldade, com todas as nossos questionamentos, muitas vezes estamos com a peça errada ali na mão. Então é que a gente possa buscar, né? Que a gente possa buscar com as escritas que estão aqui, com as histórias que estão aqui, inclusive da nossa escritora que está aqui hoje, histórias que vão nos impactar e nos inspirar, para que a gente possa também passar pela forja, que como você disse, que não é fácil. Né? Mas a gente tem que chegar uma hora que escolher, né? É esse o propósito, então vamos caminhar, né? E aí te ouvindo, essa questão da gente poder viver tudo isso e acessar Deus, me veio muito forte dizer aqui o quê? Se perdoe, sabe? Ótimo. Todos os dias, auto-perdão, ela tem que ser um estilo de vida. E parece bobo, tá? Mas um dia eu fui fazer isso na frente do espelho, eu me olhei nos olhos para fazer e eu parecia que eu estava olhando uma estranha. E é uma prática, por quê? Porque se você não se perdoar, você não se sente merecedor e nem imagem e semelhança de Deus. Olha só. Então, você tem que estar todos os dias se perdoando. E você pode praticar isso na frente do espelho, de se olhar e dizer, chamar você pelo seu nome, dizer, no meu caso, Samantha, eu te amo, eu te perdoo, eu te liberto e eu nunca vou te abandonar. E repetir. Não tem uma pessoa que não faça esse exercício que não sinta algo assim. Porque no dia que eu fiz a primeira vez, 3 coisas que eu estava esperando resolver, eu recebi mensagem de que resolveu naquele dia. Até uma delas é a coisa da justiça, que estava há meses esperando. Então eu digo assim, por quê? Porque se você não se perdoa, você não é merecedor. Você é culpado, né? Então, se você é culpado, você não é merecedor de ser feliz. Você não é merecedor de nada. Você merece o quê? Ser punido. Então, você tem que liberar esse perdão todos os dias. Porque você vai errar todos os dias. E você tem que se perdoar todos os dias. Senão, a gente não consegue sentir a presença do Espírito Santo. Ótimo. Você não é o seu erro. Você pode julgar a sua ação, mas não a si mesmo. Eu não sou isso aqui. Eu errei, eu posso ter falhado. Até esses dias aconteceu comigo algo de que como sempre eu falei, né? A questão da alimentação, só usar esse exemplo para as pessoas entenderem. Porque até para mim é um ato de humildade eu falar isso que é vergonha, quebrar meu orgulho, vamos dizer assim. Esses dias eu tive um episódio que eu cheguei em casa e eu queria comer. Eu queria comer, mas eu queria comer sem fim, assim, tipo, eu queria comer quantidade. Comi, era um pacote de um negócio, depois de um salgadinho, depois de um chocolate, e era à noite, assim. Era o suficiente para um outro dia seguinte, mais um pouco. E eu com aquilo assim, eu senti assim, isso aqui vai tentar me paralisar, me fazer eu me sentir mal, né? Me punir. Eu assim, bom, eu não sou isso aqui. Eu estou me permitindo, porque eu estava cansada de dias que eu estava vindo sem comer direito e tal. Eu estou me permitindo esse momento, mas eu não sou isso aqui. Eu não vou deixar essa voz me paralisar e me culpar porque eu fiz isso aqui. Porque eu sei que tá errado, ok, mas eu não sou esse erro. Então, é você se perdoar. E no outro dia eu consegui fazer um jejum, fui pro culto, fiquei super bem, não me identifiquei com aquilo, tudo certo. Não me paralisam mais. Agora, se eu pegasse e tomasse assim, nossa, eu sou uma fracassada, por que eu não dou conta de dizer não pra isso aqui? Não, entende? Se permita. Ótimo. Olhar para si mesmo, porque nós seremos sempre pecadores de alguma forma. Ou é num julgamento, ou é numa crítica, ou numa reclamação, numa ingratidão. Sempre em pequenas coisas. Sim. Então, o auto-perdão libera o acesso de Deus na Ótimo. nossa vida. E quando você fala dessa forma, tem o contrário também. Que de repente mulheres que, ao invés de não, além de se culpar,
Não, eu vou continuar também, já fiz uma vez, vou fazer o 2, 3, 4, 5, 6 dias, Então. e aí a alimentação ruim, então você vê como o ponto ele vai para um lado e vai para outro, É né? por isso que Deus deixa dito na palavra, a questão é o arrependimento. Exatamente, se Eu fiz, perdoar, ok, agora eu vou agir, eu decido agir diferente. Mas aí que é essa linha tênue, né? Eu digo o caminho do meio o tempo inteiro. Porque exatamente, assim, ó, errei, me arrependi, eu assim, opa, no mesmo tempo eu profetizei, eu falei assim, é a última vez que isso acontece. Eu sei que eu não tô livre, mas eu sim, e profetizei, é o eu decidi equilíbrio, que não vai acontecer mais. Eu pensei assim, porque foi pela primeira vez que eu fiz e não me culpei. E aí eu decidi, não, não vai mais acontecer. E exatamente, se acontecer algum dia, porque assim, ó, quando tu fala exatamente, muito não, 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 é onde às vezes vem e acontece. Pra você morder a língua, né? exatamente, Então é esse caminho do meio. Não é porque você erra também que eu posso continuar errando, né? E não é porque eu erro que eu não mereço ou que eu sou uma farsa. Então é exatamente. o tempo inteiro É assim. porque é o que você falou, o podcast completo é o equilíbrio. É Porque Deus equilíbrio. ele veio, ele é o perfeito. Nós É. estamos aqui para seguir. E nós estamos aqui para seguir aquilo que ele deixou e para sermos forjados para vencer. Para isso a gente tem que passar e vai ter dias que vão ser maravilhas e tem outros nem tanto, mas continuar seguindo não. Não é pela minha vontade, mas por ele, por que eu estou fazendo, né? Por propósito dele na minha vida e na vida de outros, né? Senão a gente vira também e foi muito lindo quando você falou essa questão do perdão, porque tem muita gente aí hoje vivendo pela vida do outro porque não acha que não merece. Então o outro merece. O outro merece que eu faça a agenda dele, o outro merece que eu diga sim, o outro merece tudo, que eu faça de tudo, que eu sirva a ele. Mas eu não me sirvo. Eu não me amo, eu não me cuido, eu não me sirvo. Também tem muito isso. Nesse tempo em que as pessoas estão fazendo de tudo para chamar a atenção para dizer para o outro, não, eu posso te ajudar, eu posso fazer, eu sou. E na realidade é só porque ela acha que ela não merece fazer por ela. Não é verdade? Então, quando você falou essa questão do espelho, eu lembrei muito bem da entrevista que eu fiz essa semana, de uma mulher que ela falava exatamente isso. Eu sempre cuidei de outros porque eu não queria me cuidar. Então, eu sempre cuidava de todo mundo, para todo mundo olhar para mim e falar: olha que bonitinha, que boazinha, como ela é cuidadora. Só que na hora de me cuidar, eu não me cuidava. Então imagina só que lindo você se perdoar a cada dia, você olhar para um espelho e falar, calma, eu estou aqui com você. E vamos juntos com Cristo aqui, num propósito cada vez ser cada vez melhor, né, para Ele, né? É verdade. Muito lindo, Perguntar pra né? ele, porque daí a pergunta é: você está se vendo como Deus te vê? E Exatamente. aí essa questão, né? Como que ele te vê? Porque ele te criou com algo único, dons, talentos, a tua história é única. E ela te traz tesouros e direciona você pro que você tem a contribuir. Né? Porque não é que o que aconteceu define, não. Porque Deus já tinha tudo definido antes. Mas precisou da lapidação. E essa lapidação, se você olhar para sua história e as maiores dores, são os maiores tesouros que você tem para adquirir autoridade e transformar vidas. Porque cada pessoa, cada um vai ter soluções que tem gente esperando, que só você pode entregar, Ótimo. né? Então, a gente ter esse olhar de, de, desse aprendizado com a nossa vida, essa lição é o É principal ótimo. ponto do capítulo até, né? Então, Ótimo. é isso. Eu quero te agradecer porque a gente já está chegando no final do nosso podcast. Quero que você deixe. Ela já deixou até a mensagem final, né? Já voltei, a gente já deu a mensagem final, né, José? O José fica olhando para mim e ele fala assim, porque a gente vive tanto aqui o podcast porque a gente vai embora. Aí eu falo para as mulheres, fala, daqui a pouco eu falo mais um pouco. Mas eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite de vir aqui e que você volte. Eu sei que você está longe, mas quando estiver aqui por São Paulo, venha nos visitar, venha contar aí mais outras novidades aí no próximo livro, quem sabe, que eu estou sabendo já. E aí venha fazer parte para levar não só conhecimento para as pessoas, mas levar vida. A gente precisa, né? Ser canal. É verdade. Porque às vezes a gente olha as coisas como um fim, né? E é até a frase principal ali, é só o Ótimo. começo. É só o começo. Eu profetizei isso sobre a minha vida, é só o começo. É o começo de um novo tempo, é o começo de um ministério. É, as coisas não vêm para destruir a gente, elas vêm para fazer a nossa história ser cada vez melhor.
E como é só passagem, então vamos fazer isso aqui valer a pena, Ótimo. né? Porque até os desafios, as dores, se a gente olhar para a parábola dos talentos, é isso. O que você está fazendo com isso? Você vai multiplicar em forma de cura, de dons e passar adiante? Ou você vai reter, se calar, se vitimizar e morrer aos poucos? É isso que eu falo, sabe? Porque muito vazio, muita depressão, é justamente a pessoa não ter esse olhar. Isso aqui é um tesouro. E tem vidas que podem ser salvas com esse tesouro. E essa chama que acendeu em mim, e eu espero que acenda no coração de muita gente hoje. Com certeza. E eu quero te agradecer. Volte mesmo, volte sempre. Sabe que aqui as portas sempre estão abertas. Eu falo que aqui, ó, chave mestra podcast. Então, vocês têm a chave aqui, podem entrar. Aqui é a casa de vocês. Então, volte. E muito obrigada mesmo, viu? E leve, ó, sucesso, que a gente fala que sucesso aqui no mundo espiritual é um pouquinho diferente, né? Então, um sucesso mesmo, para que esse livro alcance muitas outras vidas, aí, muitas pessoas com a tua história, viu? Amém. E depois a gente vai deixar aqui, ó, a descrição também com o Instagram da nossa escritora, para você não só adquirir o seu livro, mas também para você entrar em contato com ela, se você quiser algum trabalho, tanto ligado à nutrição, ligado à mentoria, como coach de mulheres, com todo esse trabalho que ela tem da integração mesmo, num todo. Se você viu que você precisa disso, deixe-se assim ser vulnerável e tenha esse conhecimento maior para que a sua vida mude e quem está ao seu entorno também, porque a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor também acabam sendo impactadas com a nossa mudança. Então, eu te agradeço também por estar aqui com a gente até esse tempo. Volte lá o podcast todinho, vem anotando, assista agora com calma, envie esse conteúdo para muita gente, porque sempre eu digo, deixo bem claro aqui, aqueles que muitas vezes dizem que menos precisam, é aqueles que precisam ser impactados com muito conteúdo. Então manda para eles. Te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.